Imagina, querido. Tá, joia. Obrigada, viu? Obrigada. Bom, então, continuando aqui, né? Nós vamos convidar agora o Jean. O Jean, antes de chamar o Jean aqui, eu vou falar uma coisa importante que eu aprendi nesses longos anos aí, a partir de 2014. A mudança da nossa vida. O que a gente era antes, o que a gente é e o que ainda vamos ser. Então, foram muitos desafios que eu passei, dificuldades, né? E aquele amor pelo mestrado, a luta para correr atrás, para tentar sustentá-lo. E mesmo assim, nunca desanimava com o não. Então, eu vi naquele momento, depois de muita luta, que eu tô assim. Para mim não existe um não muito rápido, não aceito um não muito rapidinho, não. Eu vou atrás até os últimos momentos. Mas, como por felicidade, né, nosso esforço aí, a gente conquistou o retorno do mestrado. Então, ele teve suspenso por um tempo, né, por essa questão jurídica, de FESP, né, o ENG. Então, teve essa suspensão, mas a gente... E aí estava por perdido, né? Não tinha condição. Mas, na realidade, a gente conseguiu ainda, né? A duras penas, correr atrás, né, Juliano? Naquela ânsia de, poxa, nossa, aqui, nós estamos aqui, nós temos que fazer alguma coisa. E a gente não desistiu. Então, assim como eu tive um desafio de orientar um aluno do turismo, primeiro orientando, que eu acabei mais aprendendo turismo do que ensinando alguma coisa, né? E, às vezes, a gente passa a pensar assim, poxa... Eu acho que eu aprendi mais do que eu ensinei. Então, isso é uma questão... às vezes a pessoa fica assim, mas será que a professora está falando que aprendeu mais do que ensinou? Porque eu aprendi outras coisas. Coisas além, coisas humanas. As dificuldades, né, os desafios de cada um que se trabalhava o dia todo, ia lá para a aula e tal. E tinha um planejamento, uma estratégia. Ou seja... Eu comecei a conviver com pessoas que também tinham dificuldades, como eu também, no meu tempo, né? E a gente, né, como professor, e a gente conseguiu trabalhar muito bem isso. Eu acho que eu fiz, não só, eu não orientei, eu acho que eu dei um norte muito interessante para cada pessoa, acho que talvez a segurança, né, de ter um orientador, isso é importante, mas eu digo, vocês são as peças mais importantes. Porque se você quer, você consegue. E nós, professores, temos o dever de levantar quando está começando a cair, a tropeçar. E isso eu não deixo acontecer, não. Eu tento o máximo, né? Lógico que coisas impossíveis a gente não pode conseguir. Mas eu fico muito feliz por isso. E aqui eu vim trazer por favor, Jean. O Jean foi um desafio muito grande para mim nesse mestrado, né? Eu estando coordenadora, o coordenador é difícil, porque todo mundo escolhe o seu orientando e o coordenador é o último, né? Aí, de repente, não tinha um professor da educação física, não tinha, né, uma pessoa já para o Jean. Aí caiu o Jean na minha mão. Falei assim, puxa vida, o que eu vou fazer com o educador físico? Mas eu vou dar um jeito. Aí eu estou mexendo lá no Parque Piantino, e lá a gente pode fazer uma área de esporte, etc. E tal. Eu falei assim, não, vou. Mas eu não tenho conhecimento na área. E o que eu vou fazer? Eu preciso de ajuda. Eu acho que a coisa mais importante é você reconhecer que você precisa de ajuda. Isso não é feio, é errado falar. Eu sei alguma coisa de educação física? Tô até gorda, né? Mas enfim. Eu também tô. Mas enfim, o Jean foi um professor, um mestre para mim, em todos os sentidos. Viu, Jean? Vou até fazer um depoimento aqui, porque você é o mais novo de todos. Eu nunca vi uma pessoa tão responsável, competente e com uma agenda gigante. E dá conta de fazer tudo. Esse menino aqui,
Ele participou de 50 eventos. 51. 50, ó, esse é cachaça. Ó, 51 eventos durante 2 anos. Nós publicamos, e aí você olha assim, ó, Rita publicando Educação Física, o nome Rita de Cássio. Não sei o que, Rita de Cássio. O povo vai fazer, mas essa mulher é doida, né? Porque se eu abrir o Lattes, vai ver uma coisa esquisita, né? Mas eu aprendi muita coisa, inclusive, até as análises malucas de estatística, que foram dificílimas. E aí, para me ajudar, eu consegui um parceiro muito bacana, que é o professor Rogério, lá da UFT, né? UTFPR, né? Não é o FTR, não, é o UFTPR do Paraná. Um cara assim que a gente pesquisou, eu pesquisei 5, nós pesquisamos 5 orientadores. Eu queria, vamos tentar um internacional? Vamos. Aí escolhi um internacional e uns brasileiros. Aí eu olhei bem aquilo lá e falei assim, mas esse aqui tem a cara do seu trabalho, eu não vou querer nada internacional agora não. E aí o professor falou assim, não custa, o máximo que ele vai falar não, porque o cara é top, né, não tá cheio de agenda cheia e tal. De repente o professor Rogério falou assim, eu aceito. Eu falei assim, aí foi a nossa primeira vitória. Você lembra como é que eu fiquei feliz? Eu falei, não estou acreditando. O professor Rogério vai ser nosso, na realidade é um orientador, né, porque é da área. Então as análises estatísticas, e esse é muito inteligente. O professor fazia lá no computador dele, e a gente aqui na reunião de cá, ele já ia fazendo assim. A gente fazia reunião em meia hora, muita coisa. Então, é a dedicação, parabéns para você, Jean, que é o último da turma, né, que defendeu agora, de 2020, né, a turma de 2020. Então, foi um prazer muito grande. Aprendi, ele é uma pessoa assim, muito humana, e é muito religioso. Eu acho que a gente combinou muito por aí, né? Acho que as crenças, né? A religião nos aproximou bastante. E todas essas pessoas que conviveram comigo, gente, não foram só apenas alunos, não. São pessoas, amigos para sempre. Obrigada, Jean. Agora você vai dar um depoimento. Tá, Jean? Acho que a professora Rita já falou tudo, né? Então, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade e digo que eu fico lisonjeado de falar depois de 2 grandes profissionais, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês que estão entrando é o seguinte: tenham consciência de que vocês são humanos. Vocês são seres humanos com sentimentos, com dificuldades dentro de um programa de pós-graduação. Então, nada vai sair como vocês pensaram. Infelizmente. Tá? Quando eu prestei o processo seletivo para o mestrado, o meu projeto era sobre saúde do trabalhador. Trabalhar qualidade de vida, ginástica laboral. Um belo dia, eu lembro até o lugar que eu estava no bebedouro no meu trabalho. A professora Rita me ligou, nunca tinha visto falar de professora Rita, falando, eu vou ser sua orientadora e tal. Quando nós fizemos as primeiras reuniões, resolvemos mudar completamente o projeto. Vamos trabalhar no parque com crianças. Vamos propor alguma atividade de saúde com atividade física para crianças. E a gente pensou isso até o dia da qualificação, porque no dia da qualificação a banca sugeriu, vamos mudar o seu público para adultos. Então, eu tive 3 grandes mudanças no meu projeto em seguida. Quando eu digo dificuldades, a primeira foi essa. A segunda foi o seguinte, eu entrei no mestrado, fiz a prova em janeiro, fevereiro, em março, pandemia, nada funcionando. Começamos em julho, 27 de julho, no auge da pandemia. Eu fiz o meu mestrado online, não conheço quase ninguém da minha turma, na verdade, né? Fui conhecer a professora Rita. Um ano depois. Um ano depois. Em julho eu entrei. Em novembro, a minha avó-mãe faleceu. Então, a minha primeira... E eu lembro certinho, a primeira aula com o professor Juliano em metodologia, ele falou, tudo que tem para dar errado vai dar errado no mestrado. A minha avó faleceu em março, na verdade. Em novembro, eu bati a moto e quebrei a mandíbula. A sorte que eu quebrei a mandíbula 1 mês depois de ter qualificado, porque senão não tinha como falar para ter participado da qualificação. Assim, mas, mesmo com essas dificuldades, dividindo a minha vida entre mestrado, trabalho na indústria, eu trabalho na indústria de confecções hoje, e trabalho com educação física, porque a minha formação é em educação física.
nós conseguimos inúmeras conexões. Uma grande conquista para nós foi o orientador, que é o professor Rogério Firmino. Quem aqui é orientando da professora Rita? Se prepare, porque ela pensa não grande, ela pensa gigante. Tá? Nós tentamos já um orientador internacional, não sabe nem como que eu ia falar com esse orientador. Né? Mas nós encontramos um professor de peso, é uma referência na área, quando nós fomos trabalhar com atividade física e ambiente. Ele é referência na área. E isso proporcionou para mim um crescimento gigantesco. Por exemplo, hoje eu estou dentro da gestão da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, graças ao orientador, que me levou para lá. Então, vale a pena, gente. Se arrisquem, o não a gente tem a certeza. Então, vamos tentar. Realmente, participei de 51 congressos. A professora Rita estava lá em congresso internacional de capoeira. Eu estava apresentando para os caras lá da Suíça, de Portugal, e a professora Rita, zootecnista, estava lá no congresso. Então, participei, publicamos. Então, a professora Rita tem artigo publicado de atividade física, tem artigo que a gente uniu atividade física, qualidade de vida e espiritualidade. Publicamos o artigo. Estamos com mais 2 aí que está engatilhado já, né, para publicar. Mas só para dizer que é possível, mesmo eu dividindo a minha vida em várias caixinhas, com uma boa gestão, uma boa organização, é possível. Mas deem prioridade ao mestrado, porque passa rápido. Quando eu fui ver, eu estava defendendo no último dia do meu prazo regulamentar, dia 27 de julho de 2022, na Pinta. Mas defendi. Fomos fazer coleta de dados, gente. Hoje eu vou falar mais das experiências do mestrado, porque fomos fazer coleta de dados. A minha pesquisa, nós fizemos o seguinte, nós mostramos que foi com o Parque Emílio Piantino, que as pessoas do entorno, nós fomos verificar se elas têm interesse de se reativar ao parque. E se reativar, será que elas querem praticar atividade física lá dentro? Porque às vezes não. A gente vai lá, coloca diversos equipamentos, a pessoa tem um clube para ela frequentar. Então nós fomos bater na porta das pessoas, sozinho, no sol quente, e com 65%, se eu não me engano, de recusa da participação. As pessoas falavam, não, eu não quero participar, eu não acredito, esse parque está aqui faz muito tempo, só aparece jiboia na porta da minha casa, eu não quero responder. Mas eu fui de porta em porta, naquele sol, era sábado, era fim de tarde, e tentando ajustar qual era o melhor momento para achar as pessoas em casa, que era uma outra dificuldade, mas fizemos. Nós fizemos até uma coleta bacana, né? Tem um trabalho bacana, fizemos um mapeamento, onde estão essas pessoas e tudo mais. Valeu a pena. Cada segundo, isso trouxe, como eu disse, experiências assim, que eu vou levar para a vida toda. É o meu desejo seguir a carreira acadêmica. Confesso para vocês que é difícil entrar nessa área. Pensei em já engatar para o doutorado, mas eu estava falando para eles que a minha noiva falou, a gente casa, vai fazer 12 anos de namoro. Então agora eu vou casar para depois ir para o doutorado. O orientador é orientador de doutorado, mas lá no Paraná. Então eu vou ter essa dificuldade da distância, né? Vou ter que ir para o Paraná. Mas foram muitas as conquistas, sabe? A questão dos eventos, gente, eu confesso que eu tive a vantagem do online. Se bem que ainda hoje tem muitos, mas teve fim de semana, de eu participar de 3 congressos e apresentar. Eu lembro do de Ribeirão, que eu estava com Covid, e esqueci da apresentação do trabalho, esqueci completamente. Aí mandei um e-mail, problema de Covid e tal, existe a possibilidade de apresentar em outra data? Isso na terça-feira. Na sexta-feira à tarde eles mandaram assim, surgiu uma vaga à noite, é o último horário, você consegue? Eu nem tinha montado o slide ainda da apresentação, vamos, ganhamos o prêmio do melhor trabalho do congresso. Então, aproveitem cada instante e enfiar a cara mesmo, mete a cara, fiz o dobro das disciplinas que necessitava, né, dos créditos, graças à vantagem do online. Eu lá em Educação Física, na disciplina da professora Odila de Produção Agroindustrial, aprendendo sobre mastite em vaca. Eu nem pus a mão em vaca nunca na minha vida, mas sei sobre mastite. E hoje eu ainda atuo, eu divido a minha atuação, eu sempre fui uma pessoa
eu acho que por ser ansioso, o psicólogo fala muito bem disso, eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parado. Então eu estou lá, eu trabalho dentro da indústria meio período, trabalho com consultoria na educação física, trabalho com mentoria acadêmica, estou como professor conteudista de uma faculdade lá do Paraná e tentando outras coisas aí. Vou começar a coordenar um projeto agora. Sou professor de jiu-jitsu agora, né? Mais recentemente professor de jiu-jitsu. Não, durmo, assisto série, leio muitas livros, pedalo, vou casar, coordeno pastoral na igreja, viajo para Guaxupé quase toda semana. Mas é possível se a gente se organizar, tá? Eu só estou falando isso para o que eu falei para vocês. Nós somos seres humanos, é claro, todo mundo tem suas limitações, mas eu consegui. Então, com certeza vocês também conseguem. Boa sorte nessa nova caminhada. Vai ser muito desafiador, com certeza, mas muito prazeroso. Aproveitem cada disciplina, vocês vão escrever. O professor Eduardo falou isso lá na reunião do Sim Brasil. Já que vão escrever, escrevam bem escrito e publiquem. A gente publicou um artigo do professor Eduardo, professor Juliano é coautor, a professora Rita, A1. Agora é A1 a revista, né? Então, aproveitem mesmo. Se vão escrever, tem capítulo de livro também que é fruto da dissertação, vai sair agora, fruto da disciplina. Mas é possível, todo mundo consegue, se fizer com gosto, né? Se realmente der o coração e der a vida por aquilo naquele momento, mas sem deixar de fazer outras coisas. Em momento nenhum eu deixei de ir para a canastra pedalar, ir para a roça, em momento nenhum eu deixei de treinar meu jiu-jitsu, no momento é tudo no seu momento, porque ninguém é robô também, né? É uma coisa assim que eu sempre acompanho, trabalhando com mentoria acadêmica, as pessoas, elas muitas vezes elas se colocam tanto naquilo que elas ficam doentes. É transtorno de ansiedade, é TOD, é TOC, é não sei o que lá mais, por causa disso. Se a gente conseguir organizar, a gente consegue fazer tudo com uma qualidade de vida boa, prazeroso. É claro que eu tive também a sorte, a felicidade de ter uma orientadora que é fenomenal, né? É magnífica. E é isso. Boa sorte para vocês e obrigado pela oportunidade. Tá. É verdade, até na cor. Só uma fotinha rapidinho aqui. Pronto, A nossa foto aí é com máscara, né? Ah, é. A nossa foto foi com máscara. Gente, eu vou distribuir. Pode? Não, ainda não, falta o Márcio. Cadê o Márcio? Tá lá no fundo. Márcio, Pessoal, para encerrar, né? é interessante, vocês estão vendo assim, né, a diversidade. Nós selecionamos uma pessoa lá da primeira turma, depois a Olga, agora o Jean. Trabalharam com coisas muito diferentes, mas como isso transforma, né? O mestrado tem um potencial transformador na nossa vida, né? São anos difíceis, de muita relação, né? A gente não esconde isso de ninguém, mas é sempre muito gratificante, né? Então a gente viu alguém que veio da academia, a Olga que está muito envolvida com o poder público, o Jean que está mais para a iniciativa privada e seu empreendedorismo, né? Para vocês verem a gama onde a gente consegue atuar em todos os setores, né? E eu queria convidar o Márcio, que é o representante da turma de 2022, que está junto com vocês, né? A turma que está em curso no mestrado, né? Para também dar um depoimento. Vem para cá, Márcio. Para vocês, e porque a gente também tem a intenção de que essa turma que está entrando agora tenha mais contato com a turma de 2022, que veio anteriormente, né? Porque a gente acredita que essa interação entre os alunos é muito benéfica. Então, Márcio. Você não é estudante, não? Você é estudante? Sou. Do mestrado? Você é do mestrado também? Sou. Você é quem? Boa noite a todos e todas. Oi, mesmo. Eu sou Márcio, professor de História do Colégio São Francisco Coque, aqui de Passo, Você é professor? e atualmente sou mestrando, né, do curso de Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente,
A gente tem 2 linhas de pesquisa, né, nesse mestrado, que é o do planejamento municipal e a linha 2, que é do desenvolvimento rural. Eu faço parte da linha 2, né, que é a linha que trabalha com as comunidades rurais de Paços. Bom, falando um pouco mais da turma e do mestrado e um pouco menos do meu projeto, para ser um pouco objetivo, principalmente a minha fala mais direcionada à turma de 2023. Sou o atual representante dos estudantes do mestrado, mas em breve, estou substituindo o Jean, que era o anterior, né? Mas em breve também me despeço, porque com certeza aí daqui 2, 3 meses eu defendo, né, a minha dissertação. E aí a primeira coisa, sim, né, peço que vocês, enquanto turma de 2023, aproveitem agora esse momento, que a gente já não está mais na pandemia, porque o que a gente percebe das outras turmas não tinha tanto contato por conta exatamente desse isolamento. Como o Jean disse, que às vezes não conhecia nem os estudantes e nem os professores se não fosse por telas, né? E a nossa turma de 2022, ela teve esse diferencial. E aí, Luiz Miguel, né, e a Débora, assim, são aqui hoje os representantes de 14 estudantes, assim, que se uniram do começo até o fim, né, que está chegando aos poucos. Bom, do nosso curso, a gente também não foi só mil maravilhas, porque assim que a gente começou o curso, teve a greve na UENG. E aí, imagina, você entra empolgado no primeiro mês, né? E aí tem uma greve que aí não teve aulas virtuais, não teve aulas, e a gente ficou naquela indecisão, até que as aulas foram sendo retomadas aos poucos. Isso com certeza atrapalhou um pouco do desenvolvimento da turma. Porém, a gente como turma se uniu, né? E aí, quando veio a disciplina do Juliano, que já era uma optativa, mas foi a primeira disciplina que a gente fez, começou as coisas a ficarem mais claras para a gente. Bom, e aí, falando de coisas mais concretas para vocês esse ano, fiquem muito atentos assim, a questões das disciplinas, né? A gente sabe, são 7 disciplinas no total aí do curso, né? 4 obrigatórias e 3 optativas. Então, se organizem em cima das disciplinas que demandam um tempo, porque cada disciplina demanda um tempo de artigo, de produção, né? Se organizem também para proficiência de inglês, porque ela tem um prazo, né, de 1 ano, e aí talvez extrapole esse prazo, e aí tem que mexer com toda uma estrutura do mestrado. Se organizem e muito para o Conselho de Ética, pessoal. O que é o Conselho de Ética? É algo assim que a nossa turma foi descobrir, né, meio que assim, na impulsividade ali do movimento. Claro, trocando ideia com os professores, isso é fundamental, né? Conversem e muito com os orientadores de vocês já definiram, né, quem vai ser o orientante de cada um, conversem, mas tenham também iniciativa. Não dependam só dos orientadores, tenham iniciativa. Né? Por exemplo, esse conselho de ética, pessoal, principalmente para quem trabalha com menores de idade, né? É fundamental que se tenha o conselho de ética. Na verdade, assim, é obrigatório que se tenha antes de ir para o trabalho de campo. Se for para trabalhar com... eu quero trabalhar com crianças da comunidade quilombola, ou eu quero trabalhar com crianças na agroecologia para fazer um plantio. Menores, conselho de ética e vários outros fatores. Então, assim, são coisas que talvez vocês vão aprendendo no dia a dia. Eu estou aqui exatamente assim para fazer essa fala, que eu ainda estarei, né, fazendo essa transição com vocês, então se precisarem, né, depois que vocês se organizarem enquanto turma e tudo, dessas dicas mais pontuais, mais fundamentais para o mestrado, fico à disposição. Conversei com o Juliano ontem, nesse sentido de passar o bastão mesmo, assim, de fazer esse ato simbólico, né? Eu saindo da representação, mas deixando alguém ali que vai participar das reuniões com os professores, mas que vai ter essa continuidade, tá? E por fim, assim, nossa turma, né, como um ato simbólico do mestrado, junto com o Juliano, com a Rita e com a professora Raquel, a gente conseguiu um espaço no CIRI, que é um campus aqui de Paços, né? E a gente tem um espaço agora lá de plantio, que é o espaço do mestrado, do desenvolvimento regional e meio ambiente, é um espaço nosso. Plantamos a primeira árvore lá, um ipê amarelo,
como representatividade e simboliza a turma de 2022. Mas a gente espera que a turma de 2023 também possa plantar lá. E por que não as turmas anteriores, né, se reencontrar e fazer esse plantio também. Então, fico à disposição. Mais uma vez, meu nome é Márcio. Em breve, se vocês, né, precisarem do meu contato, peguem com o Juliano. Fico à disposição e é isso. Muito obrigado.